Obrigado. Bom dia, que bênção estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor. Quarta-feira, 7 de setembro, foi um dia muito especial, não só pela independência, mas porque a igreja se reuniu ali na chácara para passar o dia em comunhão. E foi muito bom, muitos irmãos foram, tempo maravilhoso mesmo. Você começa a conversar cedinho da manhã e vai até a noite, né? Chega a garganta no outro dia, não aguenta. Mas graças a Deus, porque fazia tempo que a igreja não tinha esse tipo de comunhão e pudemos ter agora, essa semana. Então, daqui em 2030 a gente faz outro desse. Fazer antes, né? Deus queira que a gente faça antes e ter esse tempo maravilhoso de comunhão. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos na Escola Bíblica Dominical, né? Na verdade, no culto matinal. E é um livro que trata muito sobre a obra missionária e a expansão da igreja e como Deus tem agiu e age hoje na expansão da sua igreja. O núcleo da igreja, historicamente, acabou mudando. Uma época foi lá no Oriente Próximo, Oriente Médio, muitos convertidos ali, ao redor do Mediterrâneo, depois na Europa, na América do Norte, talvez agora vá para a América do Sul, não sabemos ao certo, mas sempre tem um núcleo aí da igreja, e a igreja sempre proclamou o evangelho do Senhor Jesus Cristo e fez a obra missionária. E nós temos que ter isso em mente. É um livro cujo tema de Atos é a expansão da igreja. A igreja é o projeto do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma expressão da igreja na nossa cidade, e certamente devemos continuar vivendo para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, nós vamos para Atos capítulo 9, do verso 32 em diante, e pela lógica do texto, né, o livro de Atos, a gente tem que lembrar que os livros da Bíblia não foram originalmente divididos em capítulos e versículos, certo? Então eles têm núcleos, grupos de texto maiores e menores. Agora, no texto que nós vamos observar hoje, vamos ver o início do ministério, na continuação do ministério de Pedro. Então, Saulo se converteu, Saulo foi para Tarso, vimos tudo isso domingos passados, e agora volta a falar de Pedro, do ministério dele pregando. E o ministério de Pedro era um ministério aos da circuncisão. E o ministério de Paulo era um ministério aos da incircuncisão, os gentios. Naquela época era assim. Hoje não. Hoje não interessa a nós se a pessoa é circuncidada ou não. Mas hoje nós temos ministérios aos presidiários, ministérios nos hospitais, né? Ministérios de várias formas, irmãos da igreja pregando em contextos que se veem mais familiarizados. Mas no contexto do primeiro século, Pedro pregava especificamente aos judeus e Paulo aos gentios. Só que isso não era uma coisa tão rígida. Pedro também tinha que pregar aos gentios. E Paulo, obviamente, pregava aos judeus, porque ele ia na sinagoga levar o evangelho, começava pela sinagoga para ir a outras localidades, então ele também começava pregando aos judeus. Então havia uma flexibilidade aí. Mas, no texto do retorno aqui ao ministério de Pedro, nós observamos milagres e nós observamos o ensino recorrente que Deus quer apresentar aos apóstolos. Que ensino é esse? É que a igreja tem que conviver com os diferentes. Esse é o ensino. Isso sempre foi um problema desde o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Conviver com pessoas diferentes. Eu não estou dizendo que esse é um discurso aqui que a gente vai fazer em favor da diferença moderna. Não é isso, certo? Não entenda errado. Mas, ao mesmo tempo, a igreja tem que saber amar pessoas que são diferentes de nós, que são distintas. Toda igreja, grande ou pequena, ela cria uma cultura dentro dela. Deus queira que seja uma cultura bíblica, mas tem aspectos dessa cultura que necessariamente não está na Bíblia, certo? Por exemplo, tem igreja que não usa a Bíblia do celular.
usa só a Bíblia de papel. É cultura daquela igreja. Tem igreja que tem uma cultura de música, violino e tudo e tal. Tem igreja que é só o violão. É a cultura daquela igreja. Então, cada igreja vai ter a sua cultura, sendo bíblica, não tem problema. Entende? Só que quando vem uma pessoa com um comportamento diferente, não sendo pecado, obviamente, para dentro de uma igreja que tem um determinado comportamento, o que é que a gente faz? Estranha. Eu me lembro, eu fui pastor numa igreja que todo mundo andava de moto e os carros eram Fiat Uno. No dia que entrou uma irmã com um Corolla, todo mundo ficou assim. Ah! Aí eu olhei para os irmãos, meu Deus. Aí quer dizer, eu fui receber a irmã, porque ninguém teve atitude. Né? Beleza. No outro domingo, a mensagem foi exatamente sobre isso. Irmãos, você não pode fazer um negócio desse, só porque entrou uma pessoa com um carro diferente, você vai tratar a pessoa de modo diferente? Não pode, entende? Então, é esse tipo de comportamento que a gente quer falar aqui, certo? E que o texto vai dizer. Só que a questão de Pedro é muito mais séria, porque Pedro, por ser judeu, o que é que ele fazia? Ele não queria pregar o evangelho para os gentios. Ele era realmente racista. Entende? Ele era racista. Ele realmente não queria gentios, ele não se agradava daquilo. Ele não queria gentios dentro da igreja. Ele não fazia o mínimo de esforço para que os gentios estivessem na igreja. E a gente vai perceber que mesmo Deus se revelando a Pedro, ele ainda teve resistência à revelação direta de Deus. Ele teve resistência, mas obedeceu. Mas foi resistente. Porque ele foi criado a vida toda aprendendo que um judeu não toca na mão de um gentil. Não toca na mão de um gentil. Esse foi um ensino que ele teve dos pais dele até o momento da sua conversão. Só que a conversão, ela quebra tudo isso que a gente aprendeu na infância. De ruim, claro, né? Tudo que foi de ruim, de pecado que a gente aprendeu na infância, a conversão ao Senhor Jesus Cristo destrói, muda. A gente não pode viver, mas eu aprendi isso na minha infância, eu sou assim até hoje. Não interessa. Você creu no Senhor Jesus Cristo, é um outro modelo. Agora é uma nova forma de proceder. Então, hoje, a gente tem que aprender, como igreja, a conviver com os diferentes. Não tem o mesmo estilo, não tem a mesma cultura, não tem hobbies parecidos, não interessa. É crente em Jesus, fazer parte dessa igreja aqui, se quiser se achegar. Isso é um dos grandes desafios da igreja. Você sabia que nos Estados Unidos existem muitos métodos de crescimento de igreja. Eles gostam da igreja crescer logo, né? Então tem método de crescimento de igreja, vários livros de métodos de crescimento de igreja. Um dos métodos famosíssimos é igrejas de classes. O que significa isso? Eu quero que uma igreja cresça, então tem que ser todo mundo da mesma classe social. Então tem a igreja dos pobres, tem a igreja da classe média baixa, classe média alta, a igreja dos ricos, a igreja dos mega ricos. Pronto. Aí tem um missionário para os ricos e tem um missionário para os pobres. Isso é um método de crescimento de igreja. Funciona? Não importa. A pergunta não é se funciona. Qual a pergunta? É bíblico? Essa é a pergunta. Não importa se funciona. É bíblico. É o que Jesus quer. Jesus quer uma igreja misturada mesmo. Entende? É isso que Jesus quer. A gente vê isso na Bíblia toda. E estamos observando aqui. Entenda, misturada, não estou dizendo que a igreja tem que conviver com pecados. Não é isso, certo? Não é isso. Mas, pensando no texto que nós vamos ler, e aqui, hoje, a gente vai começar esse estudo, porque ele se estende de Atos 9, verso 32, até todo o capítulo 10, entrando no capítulo 11 do livro de Atos. É muito grande. Não dá para expor um texto desse numa mensagem só, mas tudo está interligado. A igreja tem que conviver com os diferentes. Vamos ler, então, Atos 9, do verso 32 até o 35. Diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico,
Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. E viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E a primeira ideia aqui é que a igreja se expande apesar dos nossos pecados, né? Então, 3 ideias a gente vai observar. A primeira é essa: a igreja se expande apesar dos nossos pecados. Pedro, ele tinha este pecado, a gente é evidenciado principalmente em Atos capítulo 10, mas na Epístola aos Gálatas também é evidenciado esse pecado de Pedro, a gente vai ver posteriormente, de que ele tinha preferência pelos judeus, e o evangelho devia ficar entre os judeus, a igreja devia ser judia. Só que Deus não queria isso. Deus fez o Espírito Santo descer em Jerusalém, mas fez o Espírito Santo descer em Atos 8 lá aos samaritanos. E agora, no capítulo 10, Deus vai fazer o Espírito Santo descer aos romanos, que no capítulo 10 de Atos é a conversão de Cornélio, um centurião romano. Então, o ministério de Pedro, a gente volta a observar o ministério de Pedro, dá uma pausa no de Paulo. Paulo se converteu, Paulo foi para a Arábia, passou 3 anos, voltou, teve revelações do Senhor Jesus Cristo ali, retornou a Damasco, foi perseguido, desceram ele num cesto, foi para Tarso, está lá em Tarso. A gente só vai voltar a ouvir falar de Saulo no capítulo 11, quando Barnabé vai pegá-lo lá para uma obra missionária em Antioquia. Nesse meio tempo, Lucas destacou o quê? O ministério de Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos também é chamado o livro dos Atos de Pedro e Paulo. É outro nome que é dado para esse livro, exatamente porque o livro se divide nesses 2 grandes líderes da igreja primitiva, Pedro e Paulo. Ambos pecadores, obviamente, e Deus trata do pecado dos seus apóstolos. Isso é muito interessante também. Então, mesmo Pedro tendo esse problema que a gente já apresentou aqui antecipadamente, que vai se apresentar mais para frente, no capítulo 10, mas Deus usa Pedro. Isso é muito importante. Ah, pastor, eu sou muito pecador. Mas Deus lhe usa. Deus vai lhe usar. Confesse seu pecado, se arrependa, e Deus usa você. Se nós esperarmos uma plena santidade para servir ao Senhor, ninguém, nem eu, devo vir pregar aqui. Certo? Porque não tem pessoa que não seja pecadora e que não cometa pecados. Não é verdade ou não? Tem que ter isso em mente. Isso não é uma abertura. Eita, o pastor disse que todo mundo é pecador. O pastor peca, então agora eu posso pecar. Não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter um entendimento das coisas. Você tem que entender que reconhecer que é pecador é importante, e é o que a gente está vendo em Isaías, mas que eu não devo viver em pecados, me acostumar com pecados. Pelo contrário, a constante luta contra os pecados. E então, Pedro ia por toda parte, pregando o evangelho, e ele estava aqui, verso 32 diz, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então, Pedro estava percorrendo uma grande, vasta, extensa área de terra. Lida era perto já da parte costeira, que é o mar Mediterrâneo, banhando ali Israel, naquele período. Lida, no Antigo Testamento, era chamada de Lode. Ficava na estrada para Jerusalém, na parte do litoral mediterrâneo, cerca de 40 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele já estava saindo de Jerusalém e percorrendo uma vasta área de terra distante da sede de onde a igreja começou. Tudo indica que Pedro estava completando o percurso de evangelismo de Filipe. Filipe foi para aquela região, Lida é perto de Azoto, onde Filipe apareceu logo depois de evangelizar o etíope eunuco. Só que Filipe não fez tudo, então Pedro foi lá e devia estar pregando aquelas cidades que não foram atingidas pelo evangelho, mas veja que lá também habitavam santos. Então já haviam crentes em Lida também. Então a igreja estava se expandindo muito rápido. Haviam crentes em Jerusalém, né? Filipe já estava em Cesareia e haviam crentes em Lida também, mas Pedro foi lá para proclamar o evangelho e apoiar aqueles irmãos de alguma forma ali. Olha o que diz o verso 31, retornando só um pouquinho aqui, Atos 9, 31. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A gente viu que essa paz não é ausência de perseguição, ainda havia perseguição,
na igreja, focos de perseguição ali, só que a igreja já estava nas 3 regiões, 3 províncias próximas, Judéia, Galileia e Samaria, que juntas formavam o antigo reino de Israel. E é interessante perceber que essa igreja, ela era edificada e caminhava no temor do Senhor. O temor do Senhor é uma expressão do Antigo Testamento para dizer que eram crentes que davam um bom testemunho, eram crentes que buscavam a Deus. E no conforto do Espírito, porque se eram perseguidos, quem confortava? Quem consolava? Quem motivava? Que é fácil você ser crente, vir para a igreja domingo de manhã, ninguém está te impedindo, você se sair ali na porta, não vai ter ninguém para tentar te prender, porque você veio para a igreja. Você imagina, né, na pandemia a gente chegou a um negócio parecido, né? Imagina se você viesse para a igreja na pandemia e tal, ia ficar esquisito, né? Podia ter alguém ali para lhe prender, porque estava indo contra a lei. Imagina isso numa perseguição de fato, que não aconteceu perseguição na pandemia. Imagina numa perseguição de fato. É mais tenso vir para a igreja, não é verdade? Seria mais complicado. Quem te conforta? Quem te motiva a ir para a igreja no meio da perseguição? Espírito Santo. E a igreja crescia em número. A igreja crescia em edificação, no temor do Senhor, era confortada pelo Espírito Santo e crescia em número. Isso aqui a gente vê o resultado de uma igreja bíblica. Uma igreja, ela tem que ter esses elementos, ela tem que passar por isso. Ela tem que crescer em número? Tem, mas ela não pode só crescer em número. Ela tem que crescer também no temor do Senhor, crescer na edificação, ser confortada pelo Espírito Santo dos seus sofrimentos e continuar avançando. E Pedro estava nessa região da Judéia, ele não foi para Samaria, ele foi para Galileia, estava ainda na região da Judéia, indo para a parte litorânea, proclamando o evangelho e apoiando os santos ali. É interessante, o verso 33 apresenta aqui um novo personagem que entra na história, que é Enéas. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então Pedro vai realizar um milagre, é o mesmo método que nós vimos Pedro fazendo lá em Atos capítulo 3, a cura de um paralítico. 8 anos, por que é importante dizer que ele era paralítico há 8 anos? Porque não era enrolada, todo mundo conhecia Enéas, até porque o nome dele é um nome famoso. Quem era Enéas? Enéas era o personagem principal da Eneida. O que é a Eneida? Eneida é uma epopeia que foi escrita por Vigílio, um grande poeta latino ali da época. O imperador pagou a Vigílio para escrever essa epopeia com 12 partes, 12 livros, digamos assim, e Enéas era o personagem principal. A turma, na época, conhecia, né? Eles não tinham Netflix, nem séries, nem filmes, nem nada disso. O que é que eles tinham? Os pedaços da Eneida para ler, da Ilíada, da Odisseia e tudo. Então, Enéas era um nome muito comum. Certamente as pessoas conheciam Enéas e sabiam que há 8 anos ele estava ali de cama, pois era paralítico. Então, quando Pedro vai lá e cura, Pedro não está fazendo só uma ação social. Pedro está criando um cenário para que as pessoas da cidade cheguem até ele, vendo este milagre e este sinal que ele operou. E veja o grande diferencial de Pedro. Ele não cura no poder dele, no poder apostólico. Olha o que é que ele diz. Disse-lhe Pedro, verso 34, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Sarona era uma planície, era o nome da planície litorânea que ia do sul até mais em cima no Monte Carmelo. Se olhar um pouquinho, Monte Carmelo ali já na região de Samaria. Então toda essa planície costeira, ela é extensa, né? Do mapa ali de Israel, você tem essa planície chamada Sarona aqui. Então, o pessoal de Lida e dessa planície costeira toda, chamada Sarona, foi lá ver. Então, Pedro usou uma estratégia que o Senhor Jesus ensinou e que o Espírito Santo deu poder para ele fazer, para atrair pessoas para ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e assim ele ganhou muitas almas para Cristo. O verso 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O propósito da cura daquele paralítico
era para que muitos viessem ouvir do Evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo. Então, era assim que funcionava a pregação do Evangelho no primeiro século. E hoje? Hoje é diferente. Por quê? Primeiro, porque nós temos a Bíblia Sagrada fechada, o livro, a palavra de Deus completo, os 66 livros. Na época eles não tinham nem o Novo Testamento pronto. Segundo, o cristianismo se expandiu enormemente, com muitos erros e falhas de expressões que nem se referem ao cristianismo bíblico, mas que se dizem cristãs. Mas também as expressões verdadeiras do cristianismo também se expandiram muito no mundo. Então nós não vamos reinventar a roda, né? Não vamos constituir uma pessoa apóstolo para poder reinventar e recomeçar tudo do zero, porque não é assim que funciona. E o início de tudo foi ali, no século I. E hoje, nós somos discípulos de Jesus, que vamos continuar proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a partir da pregação da Palavra de Deus e do testemunho de vida que nós levamos para as pessoas. E esse é o método que se deve usar hoje. Naquela época, nem todos também faziam exatamente milagres, né? O tempo todo. Paulo, quando fez suas viagens missionárias, não fez milagres aqui como Pedro, algumas vezes sim, mas de modo geral, Paulo pregava e muitas pessoas se convertiam. Era outro método também, certo? E então, primeiro grande milagre nesse texto aqui, apesar dos pecados de Pedro, lembra, Enéas, tudo indica que era judeu, apesar do nome grego, era um judeu ali, certo? Que precisava ser abençoado e muitos creram no Senhor Jesus Cristo. O segundo caso que nós observamos nesse texto, que fala do ministério de Pedro que está avançando, é a partir do verso 36, é a história da conhecida Dorcas, uma viúva que trabalhava com costura, fazendo roupas e vendendo roupas ali, e tinha, parece que, uma cooperativa de viúvas que se ajudavam ali. Muito interessante isso. Naquela época, isso era muito moderno para a época, né? A palavra moderna não se aplica, mas não deixa de ser um avanço. Você tem uma mulher e um grupo de mulheres ali que juntas faziam túnicas e mantos, capas para vender, para se manter, porque não tinha trabalho, mas elas tinham essa atividade. As viúvas normalmente eram pobres e muitas vezes iam para a mendicância, né? Esmolavam. Não é o caso aqui de Dorcas. Ela era industriosa, trabalhadora, só que ela morreu. Jope é perto lá de Lida. E Jope, a cidade de Dorcas aqui, era um dos poucos portos naturais. O que é um porto natural? Tem que ter uma grande profundidade para que o navio chegue e não encalhe e fique perto da terra, certo? Normalmente, os portos que nós temos são artificiais, né? Vem alguma máquina, cava a terra para ficar bem fundo para o navio encostar, porque senão ele encalha. Como é que os piratas faziam? Eles ficavam no alto mar e vinham de barquinho, né? Por quê? Porque se ele viesse mais para perto, encalhava. No alto mar não, mais para perto da costa, mas ainda bem distante. Então eles precisavam de portos para facilitar o comércio na antiguidade. Só que eles tinham que ter portos naturais, porque eles não tinham tecnologia para cavar. Jope era uma cidade muito populosa, exatamente por causa desse porto, no mar Mediterrâneo, que era a entrada de produtos de outras nações do Mediterrâneo, da Grécia, de Chipre, que era ali perto, para entrar pela região de Israel e até para a Síria, para o Egito. O Egito tinha seus portos também, a Síria um pouco também, mas principalmente para a região da Mesopotâmia, a Síria, que não tinham portos ali. Então, tanto que hoje, se você observar a geografia mundial, aqueles países que são da antiga Mesopotâmia fizeram portos naturais para interligar os mares, para eles poderem comercializar. Porque quem tem um mar na sua costa tem mais facilidade de comércio. Quem não tem um mar e fica só terra ao lado e poucos rios, como é que ele vai escoar a sua produção ou pegar outros produtos que ele não tem ali, né? Tudo isso para dizer que Jope era uma cidade importante. E tinha uma viúva lá que acabou de morrer. Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era discípula de quem? Era uma crente em Jesus. Ela já tinha crido no Senhor Jesus Cristo, né?
tudo indica que Dorcas também era judia, certo? Também era judia. E era crente no Senhor Jesus Cristo ali, só que ela havia morrido. Ela era uma mulher notável de boas obras, ela ajudava as pessoas, cuidava dos necessitados, e ela tinha muitas amigas ali com ela. Quando Dorcas morreu, todo mundo ficou muito triste, compadecido. É o que diz o verso 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Por quê? Normalmente, a tradição, o costume era, a pessoa morreu, vai passar os olhos, enfaixar e vai para o sepultamento. Eles não sepultaram Dorcas, botaram no cenáculo, porque sabiam, os crentes de Jope, sabiam que Pedro poderia curar Dorcas, e que Pedro estava perto, Pedro estava em Lida. Talvez até ouviram da cura que Pedro realizou lá em Enéas. Então mandaram chamar Pedro. Olha o que diz ainda aí no verso 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Só que ela tinha morrido. Ela estava lá estendida numa sala, um salão, lavaram ela e tudo, mas não sepultaram. Os crentes ali tinham fé que Pedro poderia curá-la. Veja, não foi Pedro que foi curar, como aconteceu com Enéas. Pedro foi chamado para isso. Mas foi um sinal também que trouxe pessoas para ouvir do evangelho. E então, no verso 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Você imagina Pedro chegando ali, naquele local, e várias viúvas cercando Pedro, insistindo que ele tinha que curar, faça alguma coisa. Olha o que ela produzia, olha o produto dela, né? As roupas, as túnicas, ela era uma mulher boa, industriosa, faça alguma coisa. Elas pressionaram mesmo Pedro. Talvez aqui foi a primeira sociedade feminina, né, que surgiu, né? e a sociedade feminina pressiona mesmo, né? Brincadeira, irmã Érica. Aí o que acontece? Acontece que Pedro, bem, é o jeito, as mulheres estão pedindo, tem que ressuscitar. E ele foi ressuscitar Dorcas. Vê a pressão da sociedade feminina, boa, pressão boa, né? E então, no verso 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos pontos de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, Pedro ressuscitou esta mulher morta, uma crente no Senhor Jesus Cristo, sim, ela foi ressurreta ali. Quer dizer, é algo incrível, algo fantástico, como Deus usou Pedro naquele momento para realizar esse sinal. E no verso 41, ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Elas estavam ansiosas, queriam ver Dorcas ressuscitada, curada ali, curada não, ressuscitada. E então ele trouxe ela para a presença de todos. Todos viram aquele grande milagre. Aqui Pedro não disse que foi em nome do Senhor Jesus Cristo, mas a gente entende que fica pressuposto por causa da história anterior. Pedro, então, ressuscitou, mostrou Dorcas ali para aquelas mulheres, e veja que ressuscitar uma mulher, né, talvez fosse melhor ressuscitar um homem, né, na antiguidade, mas, mais uma vez, a história anterior, com essa história, nos passa uma mensagem que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, estrategicamente colocou. Pedro curou um homem e ressuscitou uma mulher. O evangelho é para todos os sexos, né? Homem e mulher. Hoje, não temos problema, obviamente, em ter mulheres na igreja, crentes na igreja do Senhor Jesus Cristo, servindo a Jesus na igreja. Mas naquela época, era um negócio inovador. As mulheres, elas não eram tão consideradas. Não estou dizendo que hoje as mulheres não sofram com certas questões, ainda sofrem, a sociedade ainda tem alguns problemas a serem resolvidos, né, por causa dos nossos pecados com as mulheres, né?
com relação à questão salarial e outras coisas mais. Mas na antiguidade era muito, muito, muito pior, baseado, né, nos textos de Aristóteles, que era ali do século V, IV antes de Cristo, então era muito conhecido, base da sociedade grega ali e romana também. Uma mulher era tida como um homem mal formado. Era assim que era definido antropologicamente uma mulher. Ela não era uma mulher, ela era um homem mal formado. Quer dizer, era um erro, entende? E não foi assim que Deus projetou a mulher. Só para entender que está aqui essa mensagem. A igreja é para os homens, a igreja é para as mulheres. Um apóstolo cura um homem, um apóstolo ressuscita uma mulher. Tem igualdade aos olhos do Senhor e logo da igreja também. Veja essas viúvas falando com Pedro, todas elas ali cobrando, né? E era cobrando para ressuscitar, não é uma cobrança fácil, não é verdade? Por isso, não me cobre para ressuscitar ninguém. Eu vou dizer logo, não sou apóstolo. Então, vamos procurar um apóstolo aí. Não tem, estou brincando, não existe mais apóstolo. Lá em Gálatas 3:28 nós lemos: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esses eram os polos que brigavam dentro das igrejas. Judeus e gregos, homens e mulheres, escravos e libertos. Então, na igreja, somos um. Somos cristãos, crentes em Jesus. Na igreja, não pode ter esquerda nem direita. Não pode. É isso que a gente tem que entender. Isso não pode existir na igreja. Nós somos crentes. Entende a diferença? Não devemos ter... monarquistas e democratas. Na igreja não pode ter isso. Brancos, pretos, pardos. Na igreja não pode ter isso. Agora, na igreja é homem e mulher. Não tem outro gênero. Isso é bíblico. Isso a gente não pode, né, mudar, porque é da palavra de Deus, a Constituição do Senhor. Tem que ficar muito claro, né? Então, na igreja, nós temos que conviver com os diferentes. Quem eram os diferentes para Pedro? Eram os gentios. E para os homens, eram as mulheres. E para os libertos, eram os escravos. Então, a igreja tem que receber essas pessoas, que são diferentes. Que tem, não é que vem com seus pecados e a gente tem que aceitar os pecados. Não é isso. Mas é que vem com diferenças e porque nós temos os nossos costumes, não aceitamos as pessoas diferentes. Por exemplo, uma igreja composta só de jovens. E aí? Né? Uma pessoa um pouquinho mais, assim, 40 anos, nem é velha, né? Mas a igreja só de jovens de 20 ou de 40 não consegue nem entrar. Né? Talvez seja até, assim, rejeitado. Entendem? Imagine um de 50, 60, e vai. A igreja não é só dos jovens, mas a igreja também não é só dos velhos, nem é só dos adultos, nem é só das crianças. Então a igreja ela tem que ter essa mescla. E nós temos que compreender isso. Igreja é isso. Igreja é conviver com diferenças de idade, de sexo, de cor, de costumes, não sendo pecado. Nós, como igreja, temos que entender isso. Um dorme mais cedo, outro dorme mais tarde, como é que a gente concilia os horários? Um come isso, outro come aquilo outro, e aí como é que é um almoço que todo mundo come a mesma coisa, ou pelo menos parecido? É isso. Nós temos que ter isso na nossa mente, porque senão não vamos conseguir viver em igreja. Aí é o crente que fica mudando de igreja em igreja o resto da vida. Aí vai para outra igreja e começa bem, aí quando conhece a igreja, discordo disso, vou procurar outra igreja. Aí para outra igreja, aí passa uns anos lá, quando conhece alguma coisa, aí discordo daquilo também. Aí fica nesse negócio. Isso não funciona. E então, Atos 9:42, isto se tornou conhecido por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Então, por que Dorcas foi ressuscitada? Só por causa do apelo das viúvas? Claro que não. O objetivo de Pedro, principalmente, era a glória de Deus e trazer mais pessoas para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, foi por isso que ela foi ressuscitada. Verso 43, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão.
Então veja que Pedro passou muito tempo ali. O que ele ficou fazendo? Ele ficou discipulando as pessoas, certamente preparando um líder para aquela igreja, cuidando daqueles irmãos, falando do evangelho de Jesus. Muito tempo ali trabalhando, porque ele já ia para outra localidade, certamente. E ele estava ali a serviço do Senhor Jesus Cristo. Talvez você pergunte, e por que hoje nós não ressuscitamos pessoas também, né? Talvez você pergunte, parece tão fácil no Novo Testamento ressuscitar uma pessoa ou curar um paralítico, não é verdade? Mas entenda, aquilo foi uma época da igreja. Ali tinham que haver aqueles sinais. Por quê? Eles não tinham a palavra de Deus, o Novo Testamento, para mostrar que Jesus era Deus. Nós temos. Qual é a nossa garantia de que Jesus é Deus? A Bíblia tem o Antigo Testamento, mas tem um Novo Testamento que completa o Antigo, mostrando o cumprimento das promessas. Jesus é Deus. E, óbvio, o testemunho do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence de que a palavra... Então, mas nós temos a Escritura. Eles não tinham. Eles receberam a mensagem de Jesus e eles pregavam a mensagem de Jesus. E como provar que essa mensagem é de Deus? Os sinais e milagres. Esse era o método daquela época. Século II, depois de Cristo, lendo a história da igreja, os documentos que sobreviveram até hoje, você não vê mais esse tipo de milagre. Você não vê mais isso acontecendo. Deus opera milagres. Até hoje. Se Deus quiser ressuscitar um morto hoje, Deus ressuscita. Inegável isso. Não duvido de forma nenhuma que Deus possa fazer isso. Agora, o método, e você vê que isso se repete no livro de Atos, esse tipo de cura e ressurreição de mortos, esses milagres, se repete metodicamente. Por quê? Porque era um método de Deus para mostrar para o povo na antiguidade que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, o Salvador, e ele veio para salvar a humanidade da condenação dos seus pecados. Um dos principais ensinos aqui, como nós mencionamos, é mostrar que a igreja é para todos os povos. Só que Enéas era judeu e Dorcas também era judia. Eles eram de descendência judia. Pedro estava no território dele. Só que vem agora um grande desafio. Ele é comissionado por Deus para poder pregar a um centurião romano. Isso para Pedro foi extremamente difícil. E foi tão complicado que nós vamos ver no capítulo 10, a primeira parte do verso 1 ao 8, que Deus se revelou especialmente a Pedro, para preparar Pedro, e Deus se revelou a Cornélio, para preparar Cornélio. Percebe? Então, foi uma preparação muito grande para que Pedro superasse o seu racismo. Ele queria pregar só para pessoas judias. Ele não queria pregar para gentios. Na cabeça dele, aí você diz, como é que pode? Pedro era muito mal. Na cabeça dele, ele foi ensinado assim desde pequeno. Tirar isso era muito complexo, mas Deus queria que ele mudasse esse tipo de comportamento. Da mesma forma, nós que estamos na igreja, temos que ter esse entendimento. A igreja é para todo pecador arrependido. Pecador que quer viver nos pecados dentro da igreja, a igreja não é o lugar para essa pessoa. Não é. Agora, o pecador está arrependido dos seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo, a igreja é o lugar para você. Pecador arrependido. E os pecadores não arrependidos que vêm para a igreja? Vêm para ouvir do evangelho, a gente pega aqui, leva para a quadra, senta ali no banco e prega o evangelho. Se você é membro dessa igreja e vê um visitante desse que não conhece Jesus, e você sabe disso, aproveita, chama ele e prega. Porque não sei se vai ter outra oportunidade, né? Mas essa pessoa, ela deve, em algum momento, crer ali no Senhor Jesus Cristo. Olha como Pedro, mais à frente, reconhece um pouco do seu ensino de pecado que ele teve desde a infância. Atos 10, 28, fazer esse pulo aqui, só para a gente entender. Atos 10, 28. A quem se dirigiu dizendo... Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele está dizendo assim, olha,
eu não posso me aproximar de nenhum gentil, mas Deus me mostrou que eu tenho que fazer isso. Ele está fazendo porque Deus mandou. Por ele mesmo, ele não faria. Entende? Muitos de nós crentes temos que fazer isso. Temos que fazer porque Deus manda. Às vezes a gente nem quer, por causa do nosso coração, que muitas vezes ainda traz a carga do pecado. Mas se Deus revelou na Bíblia Sagrada que assim devemos fazer, nós temos que cumprir a vontade do Senhor. Por isso que a igreja, ela deve receber, estar pronto para amar os diferentes. Né? Pessoas que têm seus problemas, que têm suas dificuldades, mas que querem o Senhor Jesus Cristo, ou que precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus. Já pensou, alguém vai atrás de você, bate na sua porta, ou você recebe essa pessoa aqui na igreja, ela é esquisita, estranha, e você, ao vê-la ali, você, eita, essa pessoa aí não dá certo aqui na igreja não. O que é que você está fazendo? O que Pedro iria fazer com Cornélio? Se chegasse o emissário chamando Pedro, tem um centurião romano era importante naquela época, tem um centurião romano ali querendo ouvir de Jesus. Provavelmente Pedro ia dizer, não, isso aí eu não vou não, chama outro, é outro departamento, quero saber não, eu prego aqui para os judeus, mas Deus não queria isso. Então, a igreja se expande, apesar dos nossos pecados. Deus usou Pedro, imaturo, aprendendo ainda. Pedro cresceu muito em relação ao que ele era nos evangelhos, mas ainda imaturo em relação a essa área da sua vida. Deus trabalhou na vida dele. Eu devo ter as minhas imaturidades, você deve ter as suas imaturidades na sua vida cristã, e Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Deus quer que nós cresçamos. Por isso temos que ler muito a Bíblia, entender o que é que o Senhor quer dizer na Escritura, para que nós sejamos crentes que vivem em obediência ao Senhor, não que vivem de acordo com seus costumes, modos e do jeito que nós queremos. Próxima semana entraremos na história de Cornélio. Vamos ver que Deus age nos bastidores para que muitos creiam no Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por estarmos juntos aqui meditando em histórias tão maravilhosas da Tua palavra, ó Pai, acerca do ministério de Pedro e como o Senhor trabalhou na vida desse apóstolo para prepará-lo para ser um grande pregador das Tuas verdades, do Teu Evangelho. Capacita-nos, Senhor Deus, a nós como igreja, a aprendermos as lições desses textos. Nos ajuda a entender que a igreja é um projeto do Senhor, é obra do Senhor, e que nós estamos aqui como meros instrumentos teus, ó Pai, para realizar a tua vontade. Ajuda, Senhor, para que a nossa vida contribua com o crescimento da tua igreja, para que o teu evangelho se expanda através das nossas vidas e chegue às pessoas mais diferentes possíveis, e que ali haja salvação, como o Senhor operou lá na cura de Enéas e na ressurreição de Dorcas. Nos abençoa, Senhor Deus, a termos este entendimento, esta visão, e a usarmos as nossas vidas para proclamar o Teu reino. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite às 18h30.